Olá, amigos EBEG, sou Pedro Coelho, defensor público federal, professor aqui da escola da matéria Direito Processual Penal em alguns cursos, inclusive o preparatório para a carreira de defensor público federal, o 5º concurso da Defensoria Pública da União. E, em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma satisfação pessoal poder participar, ter aceitado esse convite aqui da escola, de ministrar uma palestra para ter a oportunidade de falar um pouco mais com vocês sobre a carreira de defensor público federal. Me coube na palestra de hoje, vocês já viram aí 3 palestras antes e amanhã mais uma para finalizar esse primeiro webinário sobre a DPU, me coube tratar da matéria de Direito Processual Penal e seus aspectos doutrinários, jurisprudenciais e destacando a importância dela no dia a dia prático do defensor público. Na verdade, vou tratar aqui da importância da matéria de Direito Processual Penal no dia a dia prático do operador do direito, naturalmente e obviamente que com um destaque, com uma ênfase no dia a dia do defensor público, sempre destacando posicionamentos majoritários, minoritários da doutrina, como pensa a jurisprudência, como entende a legislação hoje vigente e as mais diversas posições possíveis de serem cobradas em concurso e também para o seu próprio conhecimento como profissional do direito. Como vemos aí na tela, a palestra de hoje, o corte epistemológico que nós iremos falar dentro do direito processual penal é de um tema de relevância ímpar, de relevância muito grande. Trata-se, como vocês veem aí na tela, do tema de provas ilícitas, passando por ilicitude por derivação. Vamos ver também as nomenclaturas dessa ideia da derivação da ilicitude, flexibilizações desse posicionamento, doutrinários, jurisprudenciais, até mesmo legais, e uma abordagem crítica, sempre destacando o que é majoritário, o que é minoritário, como um defensor público, no caso, um defensor público federal, deve se posicionar, com base sempre, como dito, doutrina, jurisprudência, o mais atualizado possível para você. O ponto 1 da nossa palestra hoje trata-se aí, como vocês veem no material encaminhado para vocês, de considerações iniciais. Antes de eu adentrar especificamente na matéria, nos pontos que eu separei de destaque, Pedro, qual a relevância desse ponto? Qual o destaque? Por que você escolheu esse ponto para tratar aqui? Meus caros, cuidado com a teoria geral das provas. Tem 2 aspectos que podem ser observados em relação à teoria geral da prova. Quando pegamos o texto legal, a normativa legal do Código de Processo Penal, o que podemos perceber é que essa matéria é tratada como um todo, a teoria geral, em apenas 3 artigos. Pedro, isso quer dizer que a matéria é tranquila, é fácil? Não. Ao contrário, é uma matéria muito densa, uma carga jurisprudencial bastante relevante, uma carga e discussão doutrinária muito relevante, muito grande, há diversas posições contraditórias. Por isso, não se enganem, não se enganem. Vamos tomar um cuidado, vamos ter uma atenção muito grande quando do estudo dessa matéria. São 3 artigos e hoje a gente vai tratar especificamente, como já dito, da ilicitude da prova e suas consequências. Nesse caminhar, ainda destaco que no dia a dia prático de um defensor público, o meu particular enquanto defensor público federal, eu tenho percebido a seguinte questão, que no que se refere ao direito material, é muito complicado a gente ser bem-sucedido. Cada vez mais, a posição dos tribunais, em especial dos tribunais regionais federais, é bastante conservadora ainda no que se refere ao direito material, o direito penal propriamente dito. Sendo assim,
cada vez mais eu percebo a relevância do cuidado do defensor, que o defensor deve ter na análise do processo, a verificação da presença ou não de nulidades, de vícios procedimentais. E é aí que salta aos olhos a importância prática da compreensão da ideia da ilicitude da prova. E, tratando especificamente e de início esse assunto, para a gente dar um pontapé inicial nele, é preciso que compreendamos o seu conceito doutrinário. Como pensa a doutrina? O que pensa a doutrina? E aí já apontando eventuais divergências. Mas primeiro vamos saber como a doutrina majoritária e tranquila do Brasil vem pensando esse assunto. E aqui eu destaco a Escola Paulista de Processo Penal, capitaneado sempre pela ilustre professora Ada Pellegrini Grinover. E a professora Ada, carregando essa Escola Paulista, que depois disseminou o conhecimento e disseminou essa concepção de prova ilícita para toda a doutrina brasileira, revelando-se majoritária, ela foi beber da fonte da doutrina internacional, do direito comparado, especificamente da doutrina italiana, a ideia desenvolvida pelo professor italiano, o processualista italiano, Pietro Nuvoloni. E a partir dos estudos do professor Pietro Nuvoloni, a professora Ada compreendeu a concepção de prova ilegal, prova proibida ou, como o próprio Nuvoloni falava, a prova vedada. E o que seria, Pedro, a prova ilegal, proibida ou prova vedada? Meus caros, percebam que para Ada Pellegrini e para o professor Nuvoloni, essa ideia de prova ilegal, prova vedada, adviria nada mais, nada menos do que aquela produzida e instrumentalizada a partir de violação do ordenamento jurídico. Um conceito bem genérico, razão pela qual se imputava a ele a ideia de próprio gênero. A prova ilegal, proibida ou vedada seria o gênero, e esse gênero seria subdividido, ou é subdividido, em duas espécies, quais sejam a prova ilícita e a prova ilegítima. Muita atenção aqui. Para essa doutrina que, volto a dizer, majoritária dentro do nosso campo doutrinário brasileiro, prova ilícita, como espécie da prova ilegal, seria aquela que tenha sido produzida, a instrução probatória tenha havido com violação do ordenamento jurídico, mas a violação da norma é uma violação de uma norma de direito material, ao passo que a prova ilegítima, ao contrário, como também espécie do gênero já mencionado, seria aquela em que houvesse uma violação também de normativa, mas de uma normativa processual, eminentemente procedimental. Vamos para exemplos para que a questão fique mais clara. Para a doutrina majoritária brasileira, a prova ilícita, por exemplo, ocorreria quando houvesse uma violação, uma prática de tortura e obtivesse a confissão do réu. Nesse caso, naturalmente, a partir do momento que se praticou uma tortura, houve uma violação de um direito material, de uma garantia fundamental do cidadão. Nesse caso, estaríamos diante de uma prova ilícita, ou seja, aquela em que há violação de um direito material. Ao contrário, como já visto, da prova ilegítima. Pedro, me traga um exemplo, então, de prova ilegítima para a gente ficar tranquilo e claro. Muito tranquila essa situação. Eu sempre gosto de citar, sempre gosto de trazer à baila aqui para os alunos, para os ouvintes, o exemplo de que, a partir da Lei 11.690 de 2008, que trouxe uma série de reformas no sistema probatório brasileiro, no que se refere à perícia, há duas situações. Percebam, quando o laudo pericial for lavrado por um perito oficial, ou seja, aquele vinculado ao aparato jurisdicional, basta que um único perito subscreva o laudo, ao contrário de antigamente.
Todavia, quando o aparato jurisdicional daquela localidade não dispuser de um profissional habilitado para tanto, ele irá se valer dos peritos não oficiais, os peritos designados para uma perícia específica. Nesse caso, ao contrário do perito oficial, há necessidade de que 2 peritos subscrevam o laudo. E agora o nosso exemplo. Imagine que um juiz peça um laudo pericial ou defira a produção de um laudo pericial, num caso concreto, e haja a indicação de um perito não oficial. Na verdade, a gente viu que a legislação exige a subscrição do laudo por 2, mas se houver apenas um, haveria uma violação de uma norma eminentemente procedimental. Dessa maneira, estaríamos diante, portanto, de uma prova ilegítima, espécie da ideia da prova ilegal, vedada ou proibida. Vamos prosseguir. Como está destacado aí no material de vocês, perceba que o legislador alterou essa ideia trazida e trabalhada, desenvolvida pela nossa doutrina. O legislador, a partir do ano de 2008, ele rompeu com esse paradigma de gênero, espécie e outra espécie, e 2 espécies. Acabou, botou tudo num saco só, num balaio só. Perceba, em primeiro lugar, destaco, como já dito em considerações iniciais, que se trata de um tema umbilicalmente ligado entre processo penal e direito constitucional. Por que isso? Porque a vedação à utilização de prova ilícita, percebam, está prevista essa vedação no próprio texto constitucional como um direito, uma garantia fundamental do cidadão. Vamos lá, todo mundo lendo no artigo 5º, especificamente o inciso 56 na tela, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E a inovação do legislador ordinário da reforma do processo penal no que se refere à prova a partir da Lei 11.690 de 2008, traz-se a definição no artigo 157 clara e definitiva do que o legislador entende por prova ilícita. Vejamos comigo, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Vamos dar um freio de arrumação aqui, Pedro. Vejamos, para a doutrina majoritária, prova vedada, prova ilegal, é aquela em que há violação a qualquer normativa do ordenamento jurídico. Bacana. Essa prova vedada, a prova ilegal, é subdividida em 2 espécies. A prova ilícita, quando houver violação de direito material, e a prova ilegítima, quando a norma violada for eminentemente processual, procedimental. E o que é que nos traz o legislador? O legislador, ao contrário do defendido pela doutrina, indica que a prova ilícita é toda aquela obtida em violação a normas constitucionais ou legais. Perceba que o legislador acabou com aquela dicotomia defendida pela doutrina, não traz mais ela de distinção se a norma é produzida com violação de norma de direito material, ela vai ser ilícita, de acordo com a doutrina, e de procedimental e de processual, norma processual, seria ilegítima. Isso não mais existe para o nosso legislador. Hoje, havendo violação de norma, seja ela de direito material, de direito processual, estamos dentro de um pacote só. E esse pacote só é a prova ilícita. Bacana? Compreendida aí a ideia defendida pela doutrina, com respaldo na doutrina processual italiana, e o rompimento de paradigma doutrinário trazido pelo legislador reformista de 2008, como está na tela e descrito no artigo 157 do diploma adjetivo penal. Vamos caminhar. Perceba aí, o próximo ponto da nossa conversa a gente vai avançar um pouco mais nessa ideia de ilicitude. Vamos tratar agora da ideia da ilicitude por derivação, também conhecida com o nome, popularmente conhecida pelo nome da teoria dos frutos da árvore envenenada.
Meus caros, percebam, não vamos achar que é ingenuidade esse nome. Esse nome pode nos dar muitos elementos para a compreensão efetiva dessa importantíssima teoria. Vamos imaginar a ideia dos frutos da árvore envenenada. Essa expressão concebida, essa teoria e essa expressão foram concebidas no seio da jurisprudência norte-americana, em casos concretos apreciados pela Suprema Corte dos Estados Unidos. E a ideia, a expressão teoria dos frutos da árvore envenenada nasceu, ou pelo menos foi popularizada, a partir do julgamento que destaco no material de vocês, datado de 1939, Nardone versus Estados Unidos da América. Nardone versus governo norte-americano. E qual foi a ideia trabalhada nesse julgamento? E, consequentemente, qual é a ideia trabalhada, desenvolvida por essa teoria? Não sejamos ingênuos. Imaginemos aqui uma árvore. E essa árvore produz um fruto. Quando se olha esse fruto, uma maçã, uma laranja, aparentemente é perfeito. Se você experimentar, está docinha, pronta para consumo. Mas quando você vai analisar a origem desse fruto, dessa maçã, dessa laranja, você vai perceber, você vai constatar que quando ela foi se desenvolvendo, no coração da árvore havia um veneno. E apesar de aparentemente esse veneno não chegar àquele fruto, quando se adentra a análise dele, há sim a percepção que esse veneno chegou ao fruto. Essa é a ideia da teoria dos frutos da árvore envenenada. E essa concepção, essa ideia deve ser trazida para dentro do processo, para dentro, no nosso caso, do processo penal. Então imaginemos uma prova perfeitamente produzida, perfeitamente válida em seu aspecto inicial, produzida seguindo todas as normas procedimentais fixadas pelo legislador. Bacana. Essa prova é necessariamente válida? Ela pode ser utilizada? Cuidado. Para essa teoria é preciso analisar a sua origem. Se essa prova, não obstante o respeito das normas procedimentais, ela tivesse sido viabilizada na origem por uma prova ilícita, uma prova viciada, não haveria como dissociar esse vício. E essa prova também, por consequência, ou para me valer do nome da própria teoria, por derivação, teria sua ilicitude reconhecida. Haveria nulificação dessa prova e, quiçá, do próprio processo. Bacana, essa é a ideia. Mas, Pedro, você falou que essa teoria, essa ideia foi trabalhada dentro da jurisprudência da Suprema Corte norte-americana. Mas e dentro do nosso ordenamento? Como é que anda a situação? E dentro da jurisprudência da Suprema Corte brasileira, do Supremo Tribunal Federal, como é que se dá essa situação? Podemos, meus caros, analisar a ideia da ilicitude por derivação dentro da jurisprudência pátria em dois momentos. O primeiro e, obviamente, o segundo. Mas esse primeiro é bem interessante e importante. Tem data e o caso concreto tem relator. Estamos, na verdade, no ano de 1995, num caso de relatoria do então ministro Moreira Alves. Está aí na tela de vocês o julgado Ação Penal 307 do Distrito Federal, para quem tiver curiosidade e interesse em pesquisar. Mas qual foi a ideia desenvolvida pelo Supremo Tribunal, em especial pelo ministro Moreira Alves, nesse julgado? Falavam os ministros, através de seu relator, que ao analisar o ordenamento jurídico brasileiro, ao analisar o texto constitucional, o texto da Carta Magna, perceberam que o Constituinte trouxe a vedação tranquila, no artigo já visto, inciso 56 do artigo 5º da Carta Magna, a vedação à utilização da prova ilícita. Mas, diziam os ministros, percebam
que nada falou o Constituinte acerca das provas ilícitas por derivação. Dessa maneira, onde o Constituinte não quis tratar a doutrina, a jurisprudência, o operador do direito não poderia ir além. Percebam, meus caros, antes da gente passar para o segundo momento, que se trata com todas as vênias, com todo o respeito aos então ministros, aos que pensam assim, de um pensamento, de um raciocínio jurídico um tanto quanto limitado. A ideia plasmada no texto constitucional é que a ilicitude não pode ser utilizada, a prova ilícita não pode ser utilizada, porque, enquanto garantia do cidadão, essa é a mens legis, esse era o objetivo do Constituinte. Ele não precisa descrever toda e qualquer situação, basta mostrar qual era a sua ideia. E, naturalmente, se você permitisse, expurgasse do sistema a ilicitude direta, mas admitisse a ilicitude por derivação, cairia por terra, cairia de razão, cairia de lógica, não haveria lógica em garantir o direito do cidadão, em garantir o devido processo legal. Em verdade, estar-se-ia legitimando o quê? Uma burla ao devido processo legal. E, com essa ideia, num segundo momento, o Supremo Tribunal Federal, a partir do ano de 1996, passou a admitir tranquilamente, adotar a teoria da ilicitude por derivação, a teoria dos frutos da árvore envenenada. Qual é a ideia já, um ano depois do julgado de relatoria do Moreira Alves, de 96 até hoje, até 2014, o Supremo admite tranquilamente. E qual a ideia aqui, em última análise, defendida pelos atuais ministros do Supremo? Ora, o devido processo legal, ele materializa no direito processual, e a gente pode trazer e afirmar que o devido processo legal materializa no direito processual penal, na nossa matéria, na minha matéria, a ideia da dignidade da pessoa humana. A ideia constitucional da dignidade da pessoa humana, ela é reverberada como um norte tranquilo e norte principal interpretativo do ordenamento jurídico. E ela é consolidada dentro da minha matéria a partir do respeito ao devido processo legal. E dizer não à aceitação da teoria da ilicitude por derivação seria estar admitindo uma violação ao devido processo legal. Seria estar fazendo tábula rasa da utilização da ideia ilícita, da concepção do ilícito dentro do processo penal. E isso não foi admitido e não vem sendo admitido de maneira tranquila desde 96 pela Corte Suprema, e isso irradiando por toda a jurisprudência brasileira. STJ, TRFs, tribunais de justiça, inclusive também os juízes de piso. Não se questiona muito essa utilização ou não utilização da ilicitude por derivação. Para quem tiver interessado, talvez o leading case ou caso importante que eu mencionei do ano de 1996, até para ilustrar num caso concreto essa ideia, é bem interessante. Perceba que o texto constitucional, no artigo 5º, ele admite a violação, a efetivação como método de investigação, em alguns casos, da interceptação telefônica. Todavia, lá no artigo 5º, no inciso específico, há a ideia ou a remessa de que o procedimento das interceptações telefônicas dependem de regulamentação, dependem de legislação e passa-se a responsabilidade, o texto constitucional repassou a responsabilidade de definir o procedimento correto, definir o procedimento adequado para o Congresso Nacional. Todavia, a Constituição foi editada, foi promulgada em 1988. E até 96, até a edição da Lei 9292 de 96, a chamada Lei das Interceptações Telefônicas, não havia regulamentação legal para a interceptação telefônica.
E qual foi o entendimento, qual foi o caso que chegou ao Supremo? Era para saber, os interessados chegaram e falaram: ministros, Corte Suprema, de 88 até 1996, até a edição da Lei 9292 de 96, várias interceptações telefônicas foram efetuadas, foram efetivadas. Essas interceptações telefônicas não obedeceram o rito procedimental legal, até porque inexistia o rito procedimental legal. Dessa maneira, houve uma violação ao texto constitucional. Então, reconheça a ilicitude dessas interceptações e o Supremo reconheceu a ilicitude dessas interceptações. Só que o pedido e a posição muito correta do Supremo foi além, foi até um pouco mais. E qual foi essa interpretação? Foi, além de eu expurgar as interceptações, já que são ilícitas, também as provas daí advindas, também as provas colhidas a partir das interceptações telefônicas deveriam ser também expurgadas, uma vez que contaminadas, viciadas, ilícitas por derivação. É o tal fruto contaminado da árvore. A árvore está envenenada e os frutos a partir dela, as provas colhidas a partir da árvore ou da interceptação telefônica ilícita também seriam ilícitas. Esse hoje é o posicionamento majoritário também dentro da nossa doutrina e, como visto, tranquilo na jurisprudência dos tribunais superiores. Agora, Pedro, você falou que se trata de um posicionamento majoritário. E percebam que no material de vocês eu destaco, são duas correntes doutrinárias, a majoritária e a minoritária. Eu fiz questão de destacar a ideia minoritária, além de você que está me ouvindo, a gente está conversando e tentando exaurir esse tema nessa palestra, ter conhecimento, mas também porque um dos doutrinadores bastante isolados, ou de maneira bastante minoritária, que ainda defendem a não aceitação, a não aplicação da teoria da ilicitude por derivação, é um autor de grande importância no direito processual brasileiro. Estou falando aqui, entre alguns, principalmente do professor Paulo Rangel. E Paulo Rangel reaviva, ressuscita os argumentos trazidos pelo então ministro, já mencionado, relator daquele caso lá da Ação Penal 307 do Distrito Federal, Moreira Alves, no sentido de que, mais uma vez, reforça Paulo Rangel, dizendo que o Constituinte não trouxe a previsão da ilicitude por derivação. O legislador, até então, não tinha regulamentado também a questão da ilicitude por derivação. Sendo assim, não caberia ao intérprete, não caberia ao operador do direito, à doutrina ou à jurisprudência, ampliar a ideia da ilicitude, aceitar, admitir em última análise a ilicitude por derivação, a consolidar doutrinariamente na prática a teoria dos frutos da árvore envenenada. Paulo Rangel, de maneira isolada, destaca que não se aceitaria a aplicação dessa tese. Não obstante o respeito que a gente tem pelo professor Paulo Rangel, inclusive com diversos posicionamentos, até pelas razões já aqui trabalhadas por vocês, essa ideia é bastante obsoleta, é ultrapassada e até mesmo, vou além, é equivocada. Não falo aqui somente como defensor público principalmente, e na sua prova vai ter que constar uma crítica veemente, uma postura contrária à ideia trabalhada pelo professor Paulo Rangel. Mas até como um jurista normal, não soa razoável a ideia defendida pelo então professor. Então, ficaremos com a jurisprudência majoritária do STF, do STJ, de todos os TRFs, a doutrina majoritária, e aí você cita o professor Antônio Carlos Magalhães Filho, o professor Auri Lopes, professor Nestor Távora, professor Luiz Flávio Gomes, professor Gustavo Badaró, quem você quiser, professora Ada, quem você quiser, a doutrina majoritária, tranquila, aceita a aplicação da ilicitude por derivação. Por fim,
como se posicionar em relação à nossa legislação. Porque perceba, Pedro, você acabou de falar que a Constituição, e quando a gente lê o inciso 56, de fato, ela nada falou expressamente sobre a ilicitude por derivação. Se limitou o texto magno, o texto constitucional, a falar sobre a ilicitude, provas ilícitas. Mas, como dito, a Lei 11.690 de 2008, a lei que reformou o sistema probatório processual brasileiro, processual penal brasileiro, também mexeu aí e andou nesse ponto muito bem o legislador. Vamos lá, leiam comigo o material na tela de vocês, o artigo 157. O que é que diz o artigo 157? A gente já leu o caput, vamos para o parágrafo 1º. E traz lá a ideia, a aceitação tranquila das provas ilícitas por derivação. Diz lá, parágrafo 1º, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. E depois continua. A gente vai trabalhar muito esse parágrafo 1º, mas perceba que são também inadmissíveis as provas derivadas da ilícita. Sendo assim, o legislador, de maneira muito oportuna, apesar de que eu acho que é desnecessário, mas no caso, em razão da discussão, de maneira muito oportuna, trouxe a previsão legal, a aceitação. O legislador abraçou a ideia, já que prevalecia na doutrina e na jurisprudência, da teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, Pedro, tranquilo, posso colocar no meu caderno, posso colocar no meu material, posso asseverar na minha prova, ou que está numa petição, no meu dia a dia prático, ou na sua aula, posso colocar tranquilamente que esse raciocínio jurídico, qual seja a aceitação da teoria dos frutos da árvore envenenada, pode ser, deve ser aplicado de maneira absoluta. Cuidado aqui. Pode dizer, pode afirmar, pode asseverar que esse raciocínio jurídico deve ser aplicado majoritariamente, como regra, mas não de maneira absoluta. Até porque não há direito fundamental com aplicação absoluta. Em todo caso, é necessária a existência de uma ponderação de valores. Vocês estudam muito bem isso no direito constitucional, que, como todo, tem ressonância em todas as matérias, inclusive aqui no direito processual penal, e principalmente na ideia, na concepção da teoria geral da prova do direito processual penal. Vamos prosseguir. É exatamente com essa pergunta, a aplicação absoluta, o gancho de relevante ponto da nossa conversa, de relevante ponto da nossa aula, da nossa palestra, e puxando o dia a dia prático, a ideia do cotidiano do defensor público federal, do defensor público, do advogado, mas puxando a sardinha para o nosso lado, ou já que o interesse aqui é o dia a dia prático do defensor público federal, destaco no material de vocês o estudo agora da teoria ou das teorias de exceção ou limitação da ilicitude e da ilicitude por derivação. De novo, a aplicação da ilicitude, a aplicação da ilicitude por derivação é absoluta? Não. E as exceções, algumas delas ou várias delas são tratadas em teorias específicas, todas oriundas da prática, da praxis forense, do dia a dia doutrinário. Vocês vão perceber quando a gente analisar cada uma. Destaco que nas nossas aulas dentro do curso preparatório para a Defensoria Pública da União, que está sendo ofertado aqui pela Escola Brasileira de Ensino Jurídico, pela internet, vamos tratar de pelo menos 8 teorias com nome, destacando as filigranas, as diferenças. Há aqueles doutrinadores que não aceitam algumas, a gente vai tratar tudo. Para essa aula de hoje, em virtude do nosso tempo, eu separei 4. E eu separei as 4 mais importantes, não só
pela riqueza de detalhes ou riqueza de argumentações envolvida nessas três, mas também a importância delas reconhecidas dentro do normativo brasileiro, em especial a partir da reforma de 2008, Lei 11.690, e também do destaque doutrinário brasileiro e, em especial, os posicionamentos jurisprudenciais dos nossos tribunais superiores. E, por fim, o critério de avaliação ou de seleção dessas quatro minha foi porque fiz uma análise de diversas provas dos últimos 3 anos, de primeira fase, prova subjetiva de segunda e também de prova oral, e percebi uma grande incidência ou uma maior incidência dessas quatro teorias. Então, vamos analisar item por item cada uma dessas quatro teorias, dessas ideias de flexibilização, permitindo a utilização de prova ilícita ou prova ilícita por derivação. A primeira teoria a ser estudada e está em destaque no material de vocês é a teoria da descoberta inevitável. Antes de tratar da teoria da descoberta inevitável, meus caros, irei fazer uma abordagem, um comentário acerca de sua origem, que vai valer para 3 das nossas teorias, a teoria 1, 2 e 3. E que comentário é esse? Percebam, meus caros, que quando a gente estuda essa ideia, em especial a teoria geral da prova, a influência do direito norte-americano é bastante significativa. A influência é perceptível facilmente na nossa doutrina, é perceptível facilmente, inclusive, nos acórdãos da lavra da Suprema Corte Brasileira, do STF. É perceptível até na nomenclatura utilizada na doutrina e a concepção trazida para dentro do diploma adjetivo penal, trazida para dentro do Código de Processo Penal. Então, a gente vai perceber aqui que o do direito norte-americano, a gente importou, a gente internalizou, mas é preciso, sempre quando a gente internaliza, e lastimavelmente a nossa prática vem revelando que a gente não está fazendo isso, a gente deve dar um freio de arrumação, uma adequação da lógica lá válida para aqui dentro. A gente tem que respeitar o nosso ordenamento, teríamos que respeitar, em especial, a nossa Constituição. Estou falando aqui diretamente da necessidade do respeito ao status libertatis, ao estado de liberdade, que é regra, e em especial, muito cuidado ainda aqui, ou principalmente aqui, já que temos que pensar enquanto defensores o respeito ao princípio máximo do direito processual penal, o indúbio pro réu. O princípio máximo, o princípio postulado do favor rei. Sempre que a gente estiver interpretando essas exceções, a gente precisa tê-lo em nossas mentes. Então, acabados esses comentários, vamos diretamente estudar a primeira teoria, a primeira flexibilização, a chamada teoria da descoberta inevitável. De origem na jurisprudência norte-americana, ideia trabalhada, desenvolvida e definida em precedentes jurisprudenciais da Suprema Corte norte-americana, traz a ideia aqui, meus caros, de quando se identificar um fato descoberto e trabalhado, identificado, se perceber um fato identificado a partir de um procedimento investigatório, a partir de uma prova colhida de maneira ilícita, ou seja, havendo desrespeito ao ordenamento jurídico, há de se perceber se esse mesmo fato, essa mesma revelação seria obtida esquecendo o procedimento ilícito, esquecendo o rito ilícito e como consequência natural de atos de investigação, atos da instrução probatória. É dizer, se aquele fato descoberto a partir de uma prova ilícita, eles, se obedecidas as tramitações, os trâmites de investigação ou processuais normais, se inevitavelmente aquele fato seria descoberto. Vamos trazer um exemplo desenhado ou ensinado pelo professor Denilson Feitosa Pacheco. E aí já destaco que sobre essa matéria, entre os manuais de processo penal,
Para mim, o manual do professor Denilson Feitosa Pacheco é o melhor, já que se trata de um estudioso da própria origem desses institutos, porque é um estudioso da jurisprudência e doutrina norte-americanas. E o professor Denilson Feitosa traz um excelente exemplo. Nos conta a história ocorrida em um condado americano, um condado no sul dos Estados Unidos, um exemplo maravilhoso. O que é que aconteceu nesse condado? Um pequeno vilarejo de cerca de 10 mil pessoas, um pai de família desesperado, um pai e uma mãe, comunicaram à polícia o desaparecimento da filha deles. E estava de 10 anos, 8, 10 anos, e tal, todos desesperados, tal, aquilo não acontecia muito ali naquela região. E aí aquele fato, aquela comoção social mobilizou todo o vilarejo. Mais de 200 pessoas organizaram-se em mutirões para repassar, caminhar por todos os rincões do vilarejo até encontrarem a pequena, a menina desaparecida. Nesse meio tempo, foi identificado um potencial suspeito do delito, suspeito do responsável pelo desaparecimento da criança. E esse potencial suspeito, esse suspeito, foi brutalmente torturado e reconheceu a autoria e disse que matou a criança e indicou o local exato em que teria enterrado. Quando chegaram lá, numa parte de uma plantação de milho, num milharal, identificaram de fato que a criança estava lá, mas no local ainda estava uma blusa toda ensanguentada do próprio criminoso, do próprio torturado. Havia ainda o carro dele a 200 metros do local do enterro, uma pá utilizada por ele, um monte de areia mostrando facilmente que havia uma criança ou havia uma pessoa, algo enterrado naquele local, e quando retiraram a criança ainda tinha restos de unha, próprio sêmen do estupro do torturado. E aí, qual foi a teoria utilizada? Qual foi a ideia trazida pela promotoria dos Estados Unidos? E o caso chegou à Suprema Corte. Disse: Excelência, de fato, a tortura se efetivou ao criminoso. Só que havia a organização de um mutirão. De maneira inevitável, uma parte dessas pessoas, a investigação em si, iria passar naquela localidade. E, inevitavelmente, ia se perceber que havia um carro, havia um monte de areia, havia marcas de pneu, havia uma pá. Inevitavelmente, iam investigar e iam retirar a criança. E quando retirassem a criança, inevitavelmente ela ia ser submetida a teste a perícia, a um teste de DNA, e um teste de DNA iria identificar a autoria do caso. Em outras palavras, doutos julgadores da Suprema Corte norte-americana, disse o promotor dos Estados Unidos, promotor de justiça. Nesse caso, a seguir os trâmites naturais de investigação no caso concreto, a descoberta seria inexorável, a descoberta seria inevitável. Surgia aí, ao abraçar essa ideia, a concepção da teoria da descoberta inevitável. E como é que está essa concepção, essa teoria, essa linha de raciocínio, Pedro, trabalhada dentro do direito brasileiro? Em primeiro lugar, destaco que, fazendo uma pesquisa bem significativa dentro do site do Supremo Tribunal Federal, eu particularmente, obviamente algo pode ter passado por mim desapercebido, mas nas minhas buscas incessantes e intensas, não identifiquei nenhum precedente em que fosse usada claramente essa expressão, ou a ideia da descoberta inevitável. Mas cuidado, a doutrina aceita, e houve a novidade já muito mencionada aqui, trazida pela Lei 11.690, que trouxe, e reconhecido por parte majoritária da doutrina, que trouxe o texto legal, o artigo 157, em especial o parágrafo 2º,
a ideia da descoberta inevitável. Antes de tecer comentários, vamos à leitura do parágrafo 2º do artigo 157 do Código de Processo Penal no material de vocês. Vamos comigo para o parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Fica aí na tela, leiam de novo com vocês somente esse parágrafo 2º. Cuidado, eu não estou ficando maluco, nem ninguém está ficando maluco aqui. Na verdade, estamos diante de um fenômeno lastimavelmente muito corriqueiro, que é a atecnia do nosso legislador. Não basta agora a gente saber doutrina, jurisprudência, divergência de STJ, divergência de STF, como pensa a doutrina estrangeira, os entendimentos simulados, vinculantes ou não. Agora a gente também tem que ter cuidado ao estudar a legislação, não somente com o que diz a lei, mas o que quer dizer a lei. Porque percebam, o parágrafo 2º quer explicar uma teoria adotada e mencionada no parágrafo 1º e que vai ser a próxima a ser estudada. Que teoria é essa? A teoria da fonte independente ou teoria da prova absolutamente independente. E o que é que o parágrafo 2º nos traz? Ao tentar conceituar a teoria da fonte independente, o legislador erra de maneira absurda. Em verdade, o que é que ele faz? O que é que ele fez? Consolidou, gravou o conceito da teoria da descoberta inevitável. É só associar o que está escrito no parágrafo 2º com o que foi explicado. Pedro, o que é que seria a prova na qual que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova? É só nos lembrarmos do exemplo que eu acabei de narrar. Aqui está materializado dentro da legislação a ideia da teoria da descoberta inevitável. E esse é o entendimento tranquilo da doutrina. Atenção em prova de primeira fase. Se pedirem o conceito, exatamente o conceito literal de fonte independente, você lastimavelmente vai ter que colocar o conceito equivocado. Creio eu que não vão perguntar isso, porque é tranquilo o reconhecimento dessa tecnia do legislador. Mas muito cuidado, se não mencionarem expressamente a literalidade da lei, esse conceito gravado no parágrafo 2º do artigo 157, nada tem a ver com fonte independente. A gente vai estudar daqui a pouco. Mas tem a ver e é a exata definição da ideia da teoria da descoberta inevitável. Bacana? Vamos prosseguir. Próxima teoria, como já dito, teoria da prova absolutamente independente ou limitação da fonte independente. De novo, estamos diante de uma teoria, de uma doutrina, de uma ideia trabalhada, desenvolvida e consolidada dentro da jurisprudência norte-americana e abraçada em outros países, inclusive no nosso ordenamento jurídico. Qual a ideia aqui da prova independente? Aqui não há que se falar exatamente em ilicitude por derivação. Aqui estamos a tratar de uma prova ilícita. Imagine aqui se, a partir de um mecanismo probatório de investigação ilícito, ao arrepio da lei, se chega a um fato. Imagine-se que, a partir de uma tortura, eu tenho a revelação de determinado fato. Só que, a partir de um outro caminho, desta feita, um outro caminho totalmente desconectado, totalmente sem ligação com esse procedimento ilícito, se chega ao mesmo fato. Percebam que, em momento algum, há um ponto de interseção entre os caminhos. Nessa situação, entende-se que, não obstante aquele fato tenha sido ou tenha sido concluído por um procedimento ilícito, se eu observar um procedimento totalmente desvinculado que chegue ao mesmo fato,
essa ilicitude não teria o condão de contaminar a prova, mas não teria o condão de contaminar o processo. Para compreendermos melhor essa teoria, vamos a um exemplo. Imaginemos um roubo praticado por 4 pessoas a um banco, todas elas encapuzadas. Só que somente a polícia prendeu um dos autores. Os demais coautores, os 3 outros coautores, eles se evadiram, desapareceram. E no procedimento investigatório, uma equipe de policiais ficou, digamos assim, trabalhando com esse preso, com esse criminoso, um dos autores que foi preso, trabalhando no seguinte sentido, dando uma pressão, efetivamente torturando-o. E, a partir da tortura, identificaram os demais 3 coautores. A partir da tortura de A, identificaram B, C e D. Quando levaram o caso para a autoridade policial, quando levaram a descoberta para a autoridade policial responsável pelo caso, a autoridade, já tinha ouvido 9 testemunhas e as 9 teriam presenciado, ou haviam presenciado os 3 outros coautores tirando o capuz e contando, fazendo a divisão de dinheiro, do dinheiro roubado. Ou seja, a partir do depoimento de 9 testemunhas, houve a identificação dos outros 3 coautores, os mesmos que tinham sido identificados a partir da tortura. Então, chega o caso ao julgador, e aí, a partir da teoria da prova absolutamente independente, da fonte independente, vai se dizer: Excelência, de fato houve uma ilicitude aqui. A tortura é procedimento que macula a ideia, a prova, a descoberta. Mas perceba que, retirando a ideia da ilicitude, esse procedimento adotado, uma outra completamente desconectada, completamente desconexa, totalmente independente, viabilizou a mesma descoberta. Você anular esse processo, dizer não a essa prova independente e totalmente ilícita, não estaria atuando de maneira digna para com o devido processo legal. Não estaria atuando de maneira digna, leal com o processo. Dessa maneira, para os que defendem a utilização da teoria da prova absolutamente independente, a ilicitude existiria, mas o fato descoberto, o fato identificado, ele permaneceria rígido. O processo permaneceria inteiro, válido, e assim, naturalmente, a marcha processual, a marcha procedimental estaria autorizada a prosseguir tranquilamente. Bacana como vem se posicionando a nossa Corte Suprema em relação a essa segunda teoria, a teoria da fonte independente, tranquilamente, desde antes de 2008, da alteração do processo penal a partir da Lei 11.690, o Supremo Tribunal Federal já admitia tranquilamente essa teoria, a sua aplicação prática, a ideia plasmada aqui na teoria da fonte absolutamente independente. E, entre vários julgados, destaquei um de 10 anos atrás para vocês observarem que desde antigamente o Supremo aceita essa teoria. Esse julgado, habeas corpus, a ordem de habeas corpus 84.679 de 2004, um HC cuja relatoria coube ao então ministro Eros Grau. Está no material de vocês, apenas para destaque, leiam aí essa parte destacada. Evidenciada a existência de prova autônoma, e aí segue o acórdão, aí segue a decisão do Supremo. Quero destacar, depois quem tiver interesse pode estudar melhor esse julgado, mas como esse há vários outros antes de 2008, mas perceba que por essa frase em destaque, evidenciada a existência de prova autônoma, é tranquila ou já era tranquila a aceitação por parte da Suprema Corte. E essa aceitação por parte da Suprema Corte, essa aceitação por parte também da doutrina majoritária brasileira, ela foi
ratificada, ela foi corroborada a partir da alteração legislativa de 2008. Perceba também no material de vocês o artigo 157, o material já visto, no artigo 157 há a menção à teoria da fonte absolutamente independente. Lembrem-se, no parágrafo 1º, a explicação e a adoção calma e tranquila da fonte independente. A atecnia do legislador, ela se revelou em um outro momento. Ela se revelou no momento que foi definir a teoria da fonte independente e trouxe a definição equivocada, mas trouxe a definição de uma outra teoria, a descoberta inevitável. Só que no corpo legal, parágrafo 1º, parágrafo 2º do artigo 157, é tranquilo o reconhecimento da adoção pelo legislador de ambas as teorias, descoberta inevitável e teoria da fonte independente. Vamos prosseguir para a nossa terceira e penúltima teoria. Essa aqui, mais simples de se explicar, mais simples até de compreender. O pulo do gato aqui, principalmente para quem está se preparando para provas de concurso, primeira, segunda fase, e atenção que isso aqui já foi objeto de prova oral no ano de 2012. Cuidado! Vejam aqui, eu sempre repito isso nas minhas aulas, nos meus textos no blog, muito cuidado com nomenclatura. Nomenclatura em prova de concurso é essencial, como eu sempre brinco. Nomenclatura em concurso é questão de sobrevivência. Se você sabe uma nomenclatura de determinado fenômeno, pode ser decisivo saber essa nomenclatura para sua aprovação ou não aprovação dentro da prova. Por isso, sempre há esse cuidado aqui nas nossas aulas em destacar todos os nomes, todos os sinônimos possíveis e de serem utilizados e cobrados pelo examinador. E aqui a gente destaca 4 nomes para essa teoria. Teoria amplamente conhecida como teoria do nexo atenuado ou conexão atenuada. Essas são as expressões mais frequentes. Mas já houve cobrança do conhecimento porque essa teoria é também conhecida como teoria da tinta diluída ou, veja lá, questão de prova oral, o que é a teoria da mancha purgada. Teoria da mancha purgada nada mais é do que a teoria do nexo atenuado ou da conexão atenuada. Teoria essa, também de origem na jurisprudência norte-americana, está aqui a se relacionar com a ideia de que há um reconhecimento do vínculo de ilicitude, há um reconhecimento da ilicitude por derivação, há uma prova ilícita e por derivação há uma outra também ilícita. Só que essa derivação, essa ligação entre elas, essa conexão, ela é bastante frágil. E essa fragilidade de conexão, no caso concreto, pode e muitas vezes deve ser quebrada, deve ser rompida pelo juiz, pelo juízo. O juízo teria o poder de romper com essa ilicitude por derivação, com essa conexão e fazer, como diz o professor Aurí Lopes Júnior, a verdadeira asepsia da ilicitude. E aí destaca esse professor, o professor Aurí Lopes Júnior, o perigo de se dar o poder ao magistrado de fazer a asepsia da ilicitude. O risco que se está dando ou que se está revelando ao devido processo legal. Vamos para um exemplo. Imagine-se um caso também trabalhado pelo professor Denilson Feitosa Pacheco e diz: eram 2 criminosos, A e B. Mais uma vez nossos exemplos. E A foi preso, submetido a sessões de tortura, delatou B. E B, por conta dessa delação, viciada naturalmente, foi também preso. Ficou fácil para o seu defensor público impetrar um pedido de habeas corpus, impetrar um habeas corpus e relaxar a prisão ilegal, uma vez que advinda do quê? De um procedimento ilícito, da tortura a que A foi submetido. 3 meses depois,
4 meses depois, B, no seu meio social, sempre era achincalhado, foi indicado como, nós sabemos que você é criminoso, e aquilo ali consumia muito B, estava atrapalhando o sono dele, o dia a dia dele, o convívio familiar, o convívio social, e B querendo dar isso por finda essa pressão social que existia, ele diretamente foi à autoridade policial e confessou a prática delitiva. A partir dessa confissão, B foi novamente preso e a partir daí teve em curso o processo contra ele. E aí a defesa trouxe a ideia seguinte, olha, há uma ligação clara da confissão de B com o procedimento ilícito de A. Se A não tivesse delatado ilicitamente B, B não teria sido submetido àquela pressão social que culminou com sua confissão. Então, em atenção à teoria dos frutos da árvore envenenada, em atenção à ideia trabalhada e aceita e já vista da ilicitude por derivação, essa confissão não pode ser aceita. E o caso chegou na Suprema Corte dos Estados Unidos. E o que é que disse a Suprema Corte? Exatamente o que já explicamos. De fato, há uma derivação da ilicitude. Houve uma ilicitude e essa confissão tem alguma ligação com aquela prova inicialmente ilícita. Só que essa conexão, essa ligação, esse vínculo, ele não é forte, ele é frágil, ele é tênue. Daí a ideia da conexão atenuada, do nexo atenuado, da teoria da tinta diluída ou da mancha purgada. E sendo assim, uma vez que o vínculo que se revela é frágil, pode, no caso concreto, para essa teoria, o juiz da causa romper com o vínculo de ilicitude e admitir aquela prova. No nosso exemplo prático, admitir a confissão de B. Esse é o exemplo, esse é o caso da teoria, reforço, tatuem no braço, memorizem a ideia, esses 4 nomes, nomenclatura, questão de sobrevivência, em especial, tinta diluída ou mancha purgada. Bacana? Nossa legislação, a doutrina afirma que a legislação a partir da Lei 11.690 também trouxe. Na minha concepção, é uma interpretação um tanto forçada, mas é o que diz a teoria, a doutrina majoritária hoje no Brasil, no direito processual penal brasileiro. E essa ideia estaria plasmada também no parágrafo 1º do mesmo artigo 157, como destacado aí no material de vocês. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Seria aí, porque se interpreta que, além de não haver a evidência do nexo de causalidade, se esse nexo de causalidade for frágil, o juiz pode rompê-lo. E seguindo, ou quando derivadas, puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. É a ideia da teoria já trabalhada, a teoria anterior, da fonte independente, ou prova absolutamente independente. Teorias fixadas para a nossa doutrina dentro do diploma adjetivo penal brasileiro. Vamos em frente para a nossa 4ª e última teoria. A teoria da proporcionalidade, teoria da razoabilidade e, mais uma vez aqui, atenção ao seu examinador. Já foi cobrada em uma prova estadual aqui de 2ª fase. Teoria do sacrifício. Vamos explicar. Teoria da proporcionalidade, razoabilidade ou sacrifício. É uma teoria também trabalhada na jurisprudência norte-americana. Mas cuidado, sua origem não é norte-americana. Essa ideia, essa teoria, como vocês já devem ter estudado nas aulas de constitucional, nas aulas de direito administrativo, ela em verdade ela foi trabalhada, desenvolvida na doutrina alemã, especificamente na Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, pós-regime nazista. Por quê? Os alemães perceberam
que haviam criado e desenvolvido um verdadeiro estado de exceção, o nazismo, a partir do respeito à dogmática. Havia um estado de exceção positivista. O respeito à lei era de rigor, só que esse respeito à lei se revelou insuficiente para coibir atrocidades, e as piores atrocidades do mundo moderno, que se revelaram no período nazista, no nazifascismo alemão. E qual foi a ideia a partir daí trabalhada? A ideia, o movimento pós-positivista, em que a concepção de respeito ao direito teria que ir além do respeito à normativa, o respeito ao legalismo. Era preciso interpretar o direito um pouco mais de maneira ampla, de uma maneira um pouco mais ampla. Como? Garantindo o efetivo respeito a princípios, a garantias fundamentais, a cláusulas abertas. Só que, como destaca o professor Norberto Bobbio, a ideia de valores mais amplos, valores principiológicos, nos revela, no caso concreto, ou em vários casos concretos, verdadeiro choque, verdadeiras antinomias. Professor Norberto Bobbio, sempre destacando com muita inteligência, muita pertinência, destacando que essas antinomias, contudo, elas são antinomias aparentes. O sistema, o próprio ordenamento, o sistema jurídico, ele por si só tem mecanismos, possui mecanismos de ponderação de valores para dar ênfase ou respeitar o valor maior, num choque entre dois valores, ainda que dois valores fundamentais, um vai prevalecer. Por isso que essa antinomia seria aparente, não haveria o choque. O próprio sistema se encarregaria de dizer qual tem que prevalecer. Mas, Pedro, não estou entendendo essa introdução praticamente histórica ou excessivamente doutrinária. Qual a relevância para a nossa matéria? Você não está fugindo, não? Não estou fugindo. Muita atenção. Compreendida essa ideia, vamos trazer para a nossa realidade, a realidade do direito processual penal. O que eu quero dizer aqui, lembre-se, a gente está trabalhando provas ilícitas. E a prova ilícita é uma violação ao ordenamento jurídico. Em última análise, é a violação ao devido processo legal. Só que na minha matéria, o respeito maior não é ao devido processo legal. Obviamente tem que ser importante, mas no choque entre o respeito ao devido processo legal, a rigidez normativa, a rigidez procedimental e a liberdade do cidadão tem que prevalecer. No direito processual penal, esse choque não existe. Sempre a liberdade do cidadão vai prevalecer. Então, a partir de um exemplo, a gente pode compreender melhor a situação. Imagine que eu, Pedro, esteja sendo acusado e processado por um crime qualquer, um crime tributário, para trazer para a nossa realidade enquanto defensor público federal. Eu estou sendo processado por um crime tributário. Só que eu tenho uma documentação na casa de José que diz que eu não tenho qualquer responsabilidade com aqueles fatos, que, sei lá, a sonegação tributária se deu em um momento em que eu nem era sócio de determinada empresa. Eu não tenho nada a ver com aquela história. Só que eu não tenho essa prova ao meu dispor. E José, por algum motivo, ele guarda essa prova dentro de casa. E eu não consigo pegar essa prova. E eu não consigo provar a minha inocência. E eu tenho contra mim um processo penal cujo estigma social é drástico, é muito grande. É o tal lá é o escândalo do processo. A carga emocional, a carga de responsabilidade, o julgamento social muitas vezes é pior do que o julgamento jurídico propriamente dito. E no momento de desespero, sabendo que na casa de José eu tenho um documento que consegue comprovar a minha inocência e me absolver sumariamente, eu adentro sem a permissão dele, já que ele não quer me fornecer. E quando eu adentrei na casa de José, o que é que eu estou fazendo? Estou violando o domicílio dele. A nossa Constituição, a nossa Carta Magna
no mesmo artigo 5º, garante como direito fundamental do cidadão a inviolabilidade domiciliar. Mas eu, Pedro, desesperado, fui e rompi, violei o domicílio dele. E de posse dessa prova, juntei aos autos e pedi a minha absolvição naquele momento. É possível que o juiz aceite essa prova? Pela teoria da proporcionalidade e da razoabilidade, é sim possível, porque no aparente choque entre o direito da inviolabilidade do domicílio e o direito da minha liberdade, essa prevalece e esse deve ser sacrificado. Essa é a ideia, a razão do nome teoria do sacrifício. Muita atenção, porque o aluno, o candidato, você que está se preparando, muitas vezes sabe o que o examinador quer, sabe se perguntarem o que é a teoria da proporcionalidade, o que é a teoria da razoabilidade relacionando-a com a prova ilícita. Mas o examinador pode te perguntar, faça essa associação agora com a teoria do sacrifício. Essa é a ideia. Num aparente choque, numa aparente antinomia, deve ser sacrificado um direito fundamental. E na minha matéria, sempre vai prevalecer, no direito processual penal, sempre vai prevalecer o direito à liberdade. Tudo em processo penal, sobretudo, ainda mais numa prova de defensoria pública, no dia a dia prático do defensor público, tem que ser interpretado à luz do favor-rei, à luz do indúbio pro réu. Bacana? É isso, minha gente. E como se posicionam os tribunais superiores, Pedro? Aqui, meus caros, tranquilamente posso dizer, a imensa maioria dos julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, STJ, admitem, aceitam a teoria da proporcionalidade, razoabilidade ou teoria do sacrifício. Mas atenção, aceitam, o fazem majoritariamente apenas em prol do réu, em favor do réu, porque sacrificando um direito fundamental para beneficiar quem? Sempre a liberdade. Essa é a lógica que aí você vai defender para a defensoria, é a lógica majoritária da doutrina e é a lógica majoritária em nossos tribunais, na jurisprudência dos tribunais superiores. E aí vem uma pergunta no material de vocês. Pedro, é possível se valer da prova ilícita para condenar? Ou dito de outra maneira, e isso pode ser perguntado, é possível a aplicação da teoria da razoabilidade e proporcionalidade ou do sacrifício pró-societate em prol da sociedade? Será? Vou mais, imagine que na sua prova, no 5º concurso da Defensoria Pública da União, prestes você a ser meu colega de profissão, o examinador na sua prova oral pergunta, doutor, existe algum caso, um único caso que seja, que se admite a utilização da teoria da proporcionalidade no processo penal em favor da sociedade ou contrariamente ao réu? Na doutrina, duas posições. Majoritariamente na jurisprudência não se aceita, majoritariamente para os tribunais superiores só e somente só em favor do réu. E na doutrina, duas posições. A majoritária segue a maioria da jurisprudência. Tranquilo aí, você cita quem quiser, Luiz Flávio Gomes, Ada Pellegrini, professor Nestor Távora, professor Auri Lopes Júnior, professor da USP, Universidade de São Paulo, Gustavo Badaró, professor ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, eminente professor Geraldo Prado, quem você quiser, você cita. Todos eles seguem a lógica da maior parte da jurisprudência, indicando que proporcionalidade, razoabilidade e o sacrifício somente em favor do réu. Essa é a linha que você vai seguir. Só que, cuidado aqui, a segunda corrente doutrinária, que é minoritária, mas tem um peso muito significativo por conta de seus representantes, advogam o contrário. Aceitam de maneira excepcional a aplicação da teoria ora estudada em favor da sociedade. Atenção, é doutrina minoritária, mas os nomes, os doutrinadores têm muito peso, relevância e influência.
são quais doutrinadores que a gente pode destacar? Professor Barbosa Moreira, professor já visto Denilson Feitosa Pacheco, professor Eugênio Pacelli e, por último, Fernando Capês. Esses 4 doutrinadores, esses 4 processualistas de renome nacional e, quiçá, renome internacional, defendem que, em última análise, em último caso, contra as organizações criminosas, é possível flexibilizar e utilizar uma prova ilícita para a condenação, contrariamente à condenação. Esses 4 doutrinadores, eles materializam, ou o pensamento deles, no caso específico, materializa a ideia plasmada ou trazida para o mundo pelo doutrinador, pelo professor alemão Gunther Jacobs, aquele do direito penal do inimigo. Elege-se um grande inimigo, o dono das mazelas do mundo, como diz o professor Auri Lopes Júnior, o responsável pelas mazelas do mundo, e justifica contra ele toda e qualquer flexibilização dos direitos e garantias fundamentais. Para esses 4 citados doutrinadores, há a aceitação da flexibilização, da utilização da proporcionalidade e razoabilidade do sacrifício, ao sacrificar a liberdade deles para proteger a sociedade. O inimigo, as organizações criminosas, admitiriam essa flexibilização. Esse é o pensamento numa prova de segunda fase que você vai consignar do Ministério Público, eventualmente uma prova de delegado de polícia, mas na minha carreira, na prova de defensor público, fiquemos com a jurisprudência majoritária e com a doutrina majoritária. Bacana, mas não obstante, é interessante consignar isso em sua prova. Muito interessante, finalizamos aqui o estudo dessas teorias, das 4 teorias a qual eu me predispus a analisar com vocês, e vamos prosseguindo, já entrando na reta final da nossa conversa de hoje, da nossa palestra. O 5º ponto que a gente vai trabalhar agora é descontaminação do julgador. Percebam, meus caros, que depois de estudar a prova ilícita, a importância dentro do sistema, da teoria geral da prova acerca desse tema, a importância no dia a dia prático, na solução de casos concretos que se põem para o defensor público federal, na utilização dessas provas, dessa teoria, dessa ideia, desse estudo para a solução de casos concretos, se ganha muito caso a partir da aplicação dos conhecimentos hoje estudados por nós. Tem um ponto que foi trazido pelo legislador que arrisco-me a dizer, pelo menos para mim e para boa parte da doutrina brasileira, seria o principal avanço da Lei 11.690 de 2008. Por esse parágrafo 4º, já teria sido válida a Lei 11.698. E essa lei, esse parágrafo nos trouxe a seguinte ideia. Comigo na tela, vamos ler. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Houve o veto desse dispositivo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que é que se tem nesse dispositivo, nesse parágrafo? Aqui, meus caros, a criação muito acertada por parte do legislador reformador de uma nova hipótese de impedimento do magistrado. Porque perceba, qual o sentido de você expurgar, desentranhar, retirar uma prova ilícita dentro do processo se você mantém aquele que foi contaminado para julgar? Aquele cuja imparcialidade é essencial para o julgamento, ela resta violada e inexistente. Por quê? Vamos para um caso rapidamente concreto. Imaginemos um caso de estupro de menores. Imagine uma criança, um caso bem duro, bem repugnante, porque às vezes quem trabalha em direito criminal sabe que isso é frequente em nosso cotidiano. Imagine um caso de pedofilia, de estupro de uma criança de 2 anos. Imagine que um vídeo
em que o acusado mantém relação com a criança, ele é captado e juntado aos autos de maneira ilícita. E o magistrado vê aquele vídeo. Imagine que, reconhecida a ilicitude daquela prova, ela é retirada dos autos. Aquele magistrado, ele não tem a isenção, ele não tem a imparcialidade essencial para julgar. Ele não pode mais julgar. Por quê? Ao ter contato com a prova ilícita, o magistrado tem a si mesmo a contaminação. Ele não pode. E essa era a ideia já defendida pela doutrina e plasmada no parágrafo 4º, o qual, lastimavelmente, foi vetado. Essa ideia não é válida hoje. Hoje, o que se pode fazer é pleitear a suspeição do magistrado ou o próprio magistrado se declarar de ofício, o que raramente acontece, se declarar suspeito por conta desse contato com a prova ilícita. Andou muito bem o legislador reformista ao prever o parágrafo 4º e andou para trás o presidente ao vetar o dispositivo. Muita atenção que, não obstante tenha sido vetada em uma prova de defensoria, principalmente subjetiva, você deve arguir, no mínimo, a suspeição desse magistrado que teve contato com a prova ilícita. Mas cuidado, esse parágrafo 4º, ele foi vetado. Hoje ele não está. Se você pegar seu VADME com seu Código de Processo Penal, você vai vê-lo, artigo 157, parágrafo 4º, vetado. É isso, meus caros. Esse foi o tema que eu queria trazer para vocês, a conversa que eu queria trazer para vocês. Tentei aqui trazer minha contribuição. Sempre estou escrevendo no blog aqui da escola, no blog do EBEG, sempre com vários comentários de concurso, comentários sobre o concurso. Destaco aí que estamos na iminência da publicação do edital do 5º concurso da carreira de Defensor Público da União. Foi em janeiro, esse janeiro de 2014, foi editada e foi publicada a resolução regulamentadora desse próximo concurso. Já comentei aqui na escola sobre essa resolução. Se você tem interesse em ser Defensor Público Federal e ingressar às fileiras da Defensoria Pública da União, força nos estudos, me escrevam, tá aí o meu e-mail, professorpedrocoelho@gmail.com, será um prazer tirar dúvidas. Aqui a nossa escola está disponibilizando, fornecendo um produto de fato muito bom, pensado por defensores públicos, o curso preparatório para a Defensoria Pública da União. Se você tem interesse, estude com afinco, com disciplina e com planejamento, sempre auxiliado aqui por nós do EBEG, que, se Deus quiser, você poderá ser um futuro colega de profissão e será muito bem-vindo. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, bons estudos e até logo.